a primeira consulta de pré-natal, sem dúvidas, é aquela que gera mais questionamentos. Justamente porque vai ser o primeiro encontro que você vai ter com aquele profissional que vai te acompanhar durante essa fase que é tão importante na sua vida. E você ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, como é que vai acontecer. Mesmo que você já tenha passado por alguma gestação, a gente sempre salienta para vocês que cada gestação é uma gestação e todo nascimento, todo o processo de uma geração de vida traz novidades para cada assistência que é feita. Inclusive, nos últimos poucos anos, do ano passado para esse ano, na verdade, já tiveram algumas reviravoltas aí dentro desse acompanhamento obstétrico, né, do pré-natal propriamente dito. E se você tem dúvidas sobre esse primeiro momento, está com a sua primeira consulta de pré-natal marcada, não sabe muito bem o que você precisa levar, já está com um monte de dúvidas, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar com você um pouquinho sobre pontos importantes e estratégicos para essa primeira consulta e já tirar algumas dúvidas de vocês. Mas, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse meu canal. Eu me chamo Tamira Almeida, eu sou enfermeira obstétrica, trabalho no SUS e também atuo numa equipe de acompanhamento gestacional chamado Lotus Parteiras Urbanas, que é uma equipe que auxilia você e a sua família a passar pela travessia da maternidade. Então, se você tem interesse nesses assuntos sobre maternidade, parto, pós-parto, amamentação, fica por aqui porque vai ter muito conteúdo bom para te desmistificar esse processo de maternidade. No primeiro vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre esse momento da descoberta da gestação, quais são os tipos de exames que você pode fazer para confirmar ou negar de vez esse diagnóstico de gestação. E hoje eu vou falar com vocês sobre a primeira consulta do pré-natal, que, na minha humilde opinião, é a mais importante de todas. E aí você pode estar se perguntando, meu Deus, eu tô com a minha consulta de pré-natal marcada, primeiro, não sei nem o que esperar, e aí a enfermeira aqui já está dizendo que essa é a mais importante de todas, então eu preciso me preparar para esse momento. Calma, respira aqui. Tem algumas coisas que você já pode adiantar para aquele profissional que vai te ver pela primeira vez, mas tem muita coisa que, se você não levar também, a gente vai desenrolar ali naquele momento e num segundo encontro você entrega pra gente, tá bom? Por que eu acho que a primeira consulta de pré-natal é a mais importante de todas? Esse é o momento de sacramento, você está sacramentando essa gestação. Ela está aí, está ocorrendo, existe um bebê se formando dentro de você. E agora esse bebê precisa ser acompanhado e monitorado. Na verdade, essa gestação e a evolução saudável dessa gestação precisa ser acompanhada, monitorada. Então senta, respira, fica calma. E na primeira consulta, a depender da idade gestacional desse bebezinho, que é o momento em que você vai iniciar essa consulta, o exame obstétrico ele fica postergado. Justamente porque muitas vezes ainda não é muito fácil delimitar o fundo de útero, né? Porque ele começa a crescer, e ao escutar os batimentos cardíacos do bebê, principalmente se essa gestação for descoberta antes dos primeiros 3 meses de gestação ou 12 semanas de gestação, que é o cenário, né, em que a gente espera fazer uma abordagem precoce dessa gestação. No caso, você descobre precocemente que está grávida e já inicia o seu pré-natal dentro desse primeiro trimestre da gestação. Esse é o padrão ouro para iniciar um acompanhamento de gestação. Ter o primeiro trimestre já acompanhado é fundamental. E é também nesse cenário que você já vai conhecer o profissional que possivelmente vai te acompanhar até o pós-parto, porque existe uma consulta de revisão de parto, não existe alta de pré-natal. Saiba disso. Se você, por acaso, foi acompanhada por algum profissional que no final da sua gestação, um pouco antes do bebê nascer, simplesmente te deu alta e falou tchau e bênção, algo de errado não está certo nesse cenário. Saiba que você é acompanhada até o momento de nascimento do seu bebê. E não existe essa de o profissional te dar alta só porque o bebê está na iminência de nascer. Porque a gente sabe que uma gestação pode perdurar aí até 41 semanas antes da gente precisar, de fato, intervir para esse nascimento acontecer. Por outros meios que não seja o 100% natural, que é você entrar espontaneamente em trabalho de parto. Mas, sem enrolação, nesse primeiro encontro você vai conhecer esse profissional que pode ou não acompanhar toda a sua gestação. E aí, por que eu digo pode ou não? Existe um feeling, né? A gestação, esse momento da gestação, é um momento muito íntimo e conturbado na vida de muitas famílias.
muitas mudanças vão acontecer com você. Então, é importante que você e o seu parceiro, a sua família, as pessoas da sua rede de apoio se sintam todas acolhidas e seguras com esse profissional. Eu sei que, principalmente no SUS, quando a gente fala da atenção básica, né, que são os pré-natais realizados na rede primária, né, do SUS, a gente não pode escolher o profissional que vai acompanhar a gente. Mas a gente pode tentar estreitar esse laço o máximo possível, sabendo que limitações vão acontecer. E isso não é só para o SUS. Eu também já trabalhei na rede privada, dentro de planos de saúde, e lá também tem uma limitação, mas pode acabar impactando um pouquinho nessa qualidade ou nesse vínculo, nesse contato que você vai ter com esse profissional. Se porventura você começar o seu pré-natal com um profissional que você de forma alguma possa pedir para mudar de profissional para acompanhar a sua gestação, seja transparente e clara com ele durante o seu acompanhamento. Se tiver algo ali que já nesse princípio você sinta falta ou sinta que possa ser mais, para que você de fato consiga se abrir para aquele profissional e ele conseguir de fato te prestar uma assistência de qualidade nesse acompanhamento gestacional, isso tem que ser falado. Então, nesse primeiro contato, você já vai ver um pouquinho como é essa pessoa, como é que é a assistência dela, como é que é a comunicação dela com você, como é que vocês interagem. Isso tudo já é uma questão que você precisa visualizar nesse primeiro encontro. Outro ponto muito importante. A primeira consulta vai ser a mais demorada que você vai fazer numa média geral. Justamente porque nesse primeiro encontro vão ser coletados dados do seu histórico pessoal de saúde, dados do seu histórico familiar de saúde, dados do seu histórico obstétrico. Se for sua primeira gestação, tudo vai ser nulo. Mas se você já teve gestações anteriores e aconteceram intercorrências ou não, como foi esse primeiro parto, tudo isso vai ser muito importante e vai ser coletado nesse primeiro momento. Vai ser pedido também informações sobre a saúde do seu parceiro. Porque o bebê que está se formando dentro de você, ele tem uma genética compartilhada com esse seu parceiro. Então, eventuais fatores de risco que possam ser predisponentes do seu parceiro também precisam ser investigados para acompanhamento dessa gestação. Existem alguns documentos que, se você já tiver em mãos, você pode levar lá na sua primeira consulta de pré-natal. Mas se você não tiver esses documentos ali naquele momento, não tem nenhum problema. Eles vão ser solicitados nessa primeira consulta e aí você leva no segundo encontro com esse profissional. Quais exames são esses? Se você já sabe o seu tipo sanguíneo, leve o comprovante desse tipo sanguíneo. Não adianta saber de boca. Eu, por exemplo, sou O positivo. Mas no dia da minha primeira consulta de pré-natal, porque eu acho que eu não falei aqui nesse vídeo em nenhum momento, mas eu sou mãe de primeira viagem de um garotinho chamado Pedro Henrique, que é o amor da minha vida. Mas na minha primeira consulta de pré-natal, eu já levei o meu comprovante de tipagem sanguínea. E o que é isso, Tamira, tipagem sanguínea? É aquela informação que diz se o seu sangue é A positivo, é B negativo, O positivo, O negativo. Porque se tiver alguma particularidade ali na sua tipagem sanguínea, e aí isso eu posso de repente destrinchar em um outro vídeo para esse aqui não ficar tão grande, o profissional que vai te acompanhar durante o seu pré-natal já precisa conversar com você ali. Mas só para acalmar você, essa conversa só vai acontecer caso o seu sangue seja de qualquer tipo negativo e o seu parceiro seja de qualquer tipo positivo. Se você tiver qualquer tipo de exame laboratorial de sangue colhido recentemente, pode levar nessa consulta também. É um exame que protocolarmente já é coletado no pré-natal, mas se você já tiver ali e o profissional já puder olhar e analisar alguns parâmetros nesse seu exame recente, ele já consegue até melhorar a conduta com relação à prescrição das vitaminas pré-natais que vão ser prescritas para você. Ultrassonografia, né, que é o exame de imagem. No nosso primeiro vídeo falando sobre essa série do que esperar quando você está gestando, eu falei que não existe a necessidade de você ir fazer uma ultrassonografia obstétrica, né, para a identificação dessa gestação antes dessa primeira consulta de pré-natal com o profissional. Mas eu também citei que, em alguns momentos, algumas mulheres descobrem a gestação justamente ali, nesse cenário. Você está lá fazendo o exame e, de repente, o avaliador detecta a gestação. Se você já fez esse exame,
pode levar também na consulta, que vai ser importantíssima para esse profissional definir a sua idade gestacional. E a partir daí, desse primeiro exame, todo o seu acompanhamento gestacional vai ser baseado na idade gestacional definida a partir deste exame. Todas as outras ultras que você fizer durante a gestação vão ser mais para monitoramento do desenvolvimento do bebê, não para esse achado específico da idade gestacional que o bebê está apresentando naquele momento que você realizou as demais ultrassonografias. E caso você tenha qualquer questão de saúde que já seja diagnosticada de alguma forma por laudo ou algum exame laboratorial, e você tenha posse dessa informação, leve na sua primeira consulta de pré-natal para que o seu pré-natalista avalie esse documento também. Nessa primeira consulta, você já vai sair de lá com a prescrição para realizar alguns exames laboratoriais principalmente, e caso você ainda não tenha apresentado a primeira ultra obstétrica, também vai sair com esse pedido de lá. Mas os principais exames que você vai coletar nesse primeiro encontro, na verdade, vai ter o pedido prescrito neste primeiro encontro para coletar dentro do primeiro trimestre, caso você ainda esteja dentro do primeiro trimestre, serão o hemograma, a tipagem sanguínea, caso você não tenha um comprovante prévio, as sorologias, e aí uma pontuação com relação à sorologia é que no SUS, na primeira consulta, antes mesmo de você iniciar esse atendimento, normalmente já é coletado essa sorologia, o teste rápido, para o pré-natalista iniciar a conversa com você, já abordando qualquer situação que esse exame traga ali, diferente de um negativo. Já nas consultas particulares, o pedido para a realização da sorologia vai ser feito dentro desse protocolo de rotina do primeiro trimestre, e você vai trazer o resultado no encontro seguinte. Nos planos de saúde, depende muito de como é a cobertura e de como é a rotina laboratorial da unidade. Mas, num contexto geral, entre o primeiro ou o segundo encontro, você já vai saber essas informações sobre a sorologia, que são muito importantes e normalmente são rastreadas dentro dos 3 trimestres gestacionais. E um ponto importante é que a maioria das maternidades, mesmo que você tenha essas sorologias registradas no seu cartão de pré-natal, que vale salientar, você vai receber um cartão de pré-natal na sua primeira consulta. E se você não receber esse cartão de pré-natal na sua primeira consulta, algo de errado não está certo nesse acompanhamento também. Fique esperto, porque o cartão de pré-natal, ele passa a ser considerado para você gestante como um documento de identidade. Ali vai estar constando, vai ser registrado todo o seu acompanhamento gestacional. Na verdade, deve ser registrado todo o seu acompanhamento gestacional, principalmente para as mamães que vão parir no SUS. O profissional que vai te atender no pré-natal não vai ser o mesmo profissional que vai te atender na maternidade para o nascimento do seu bebê. E esses profissionais, mesmo à distância, se comunicam através do seu cartão de pré-natal. É por isso que a gente sempre diz que, uma vez que você recebe o seu cartão de pré-natal, ele passa a andar junto com você, junto com uma identidade, porque se você passar mal na rua, precisar de algum atendimento e não puder, de repente, informar alguma informação muito específica da sua gestação, porque você não tem esse conhecimento técnico para passar para quem vai fazer o seu pré-natal ou para quem vai te atender na emergência, o seu cartão fala isso por você. Então, muito importante. Primeira consulta de pré-natal, você vai sair de lá com pedido para exame de laboratório, pedido para exame de imagem e um cartão de pré-natal na mão. Dando sequência aqui aos exames laboratoriais que vão ser solicitados para você, também vai ser verificado a glicemia, né, que é essa dosagem da quantidade de açúcar, falando bem grosseiramente, que está ali distribuída no seu sangue para a identificação de uma diabetes gestacional, exames de urina, exame clínico que seja necessário. Mas essa é uma rotina padrão dos pré-natais. E é muito importante que você saiba que esse primeiro encontro ele vai ser mais pautado nessa conversa, de você explicar para esse profissional quem é você, as suas expectativas com relação ao nascimento desse bebê, para que ele já entenda o vínculo e o laço afetivo que você já está desenrolando com essa gestação, identificar e interpretar sinais de qualquer tipo de intercorrência que possa estar acontecendo ali.
até mesmo como você recebeu e está recebendo essa informação dessa gestação e dessa vida que estará vindo ao mundo através de você. Então é muito importante que você não se sinta frustrada por nessa primeira consulta, de repente, o pré-natalista não necessariamente deitar você e mexer na sua barriga, tentar ouvir o coraçãozinho do bebê, muito porque a partir da 12ª semana é que é possível ouvir o bebê naquele sonar, aquele aparelhinho que a gente ouve o coraçãozinho do bebê nas consultas em gerais e na maternidade. Normalmente a gente só consegue ouvir a partir da 12ª semana. E a depender do aparelho do profissional ou da unidade, porque às vezes o problema é o aparelho da unidade, a gente só vai conseguir ouvir lá pela 14ª semana. E muitas vezes você só vai ouvir o coraçãozinho do seu bebê na ultrassonografia. Então, não se prenda muito a essa informação, a esse momento de, nesse primeiro contato, esse profissional já fazia aquele exame muito minucioso, obstétrico em você. Mais um ponto que é importante te dizer é que nessa primeira consulta, caso você queira, e você ainda não tenha feito o rastreio, pode ser feita a coleta, sim, do Papa Nicolau, que é uma dúvida que surge com relação às gestantes, que antigamente não era autorizado fazer mais o Papa Nicolau na gestante durante a gestação, né? Mas depois entendeu-se que não existe nenhum critério de risco específico fazer esse exame. Tem uma coleta diferenciada, mas isso vai ser conversado com você caso haja necessidade. E o vídeo de hoje é esse. Hoje você ficou sabendo aqui um pouquinho sobre como vai ser a sua primeira consulta de pré-natal, e o que você pode esperar desse primeiro encontro. E você já sai daqui sabendo que você vai receber algumas orientações, na verdade muitas orientações, mas a principal delas é que você vai receber um cartão de pré-natal que passa a ser seu RG da gestação. Não perca esse documento. E se você perder, você precisa comunicar ao seu pré-natalista, seja ele o médico ou a enfermeira obstétrica, ou mesmo a equipe de saúde da família na clínica da família que vai te acompanhar durante a gestação, para que eles te deem uma cópia dessas informações para que você possa levar no dia do nascimento desse bebê. Caso eu não tenha dito antes aqui em nenhum momento, se você gostou desse vídeo, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com outras gestantes que precisam saber dessas informações que eu falei aqui com vocês hoje. Considere se inscrever aqui nesse canal. Eu vou estar trazendo para vocês muitas informações relacionadas à gestação, parto, puerpério e amamentação. E, claro, essa vivência da maternidade como mãe de primeira viagem que sou, e vou tentar dividir com vocês essas dúvidas, os apertos e os acertos também, né? Que eu estou fazendo durante a minha maternidade para ajudar você aí do outro lado a passar pela sua com mais tranquilidade. No próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre da gestação. E aí, se você quer saber mais sobre esse cenário, sobre esses primeiros 3 meses de salto de desenvolvimento gestacional, fica aqui acompanhando semanalmente, que eu vou estar colocando os vídeos da série sequencialmente. E eu te convido também a ir lá acompanhar os nossos Instagrams, que são o @lotus.parteira, da minha equipe gestacional, e o meu profissional, que é o EO Tamira Almeida. E vamos seguir aqui acompanhando essa gestação até o nascimento desse bebê. Te espero no próximo encontro. Não faltem!